Já parou para observar uma árvore e refletir sobre a analogia que Jesus frequentemente usou para se referir a nós e a Ele próprio? Provavelmente não. Mas posso te garantir, depois desse vídeo, você vai olhar para ela de outra perspectiva. Até mesmo a passagem bíblica da figueira seca, que frequentemente interpretamos apenas como uma lição sobre o poder da fé, merece um olhar mais atento. A verdade é que há um alerta fundamental nessa passagem, que com frequência passa despercebido por muitos crentes, chamados a fazer a obra de Deus. Isso é mesmo lamentável. Provavelmente você já viu alguma ilustração audiovisual ou em quadrinhos, onde uma pessoa recebe orientações de seres espirituais, um anjo à direita e um diabo à esquerda, montados em seus ombros e sussurrando ao ouvido. Nesse momento, há uma decisão a ser tomada: seguir a orientação do bem, fazendo o que é certo, ou ceder à influência do mal, transgredindo os preceitos de Deus. Devo alertá-lo que se omitir não é uma opção válida, pois, segundo a palavra de Deus, deixar de fazer o bem, mesmo que não se pratique o mal, também é uma atitude pecaminosa. Eu comecei trazendo à memória essa ilustração porque, embora pareça meramente caricata, revela verdades importantes sobre a luta espiritual que travamos constantemente contra os desejos da carne, os quais buscamos renunciar. Essa é a velha e conhecida batalha entre a carne e o espírito. E se os renunciamos, devemos permanecer vigilantes e firmes, para não entristecermos aquele que nos chamou para uma boa obra. E quando chegar o grande dia de encontrarmos nosso Deus, possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. No momento em que a boa obra chega aos nossos ouvidos e toca profundamente o nosso coração, a ponto de nos convencer a aceitar Jesus, inconscientemente nos posicionamos na linha de frente, como bravos soldados de Cristo em uma guerra espiritual. Embora invisível aos nossos olhos, o inimigo está à espreita e por isso devemos permanecer vigilantes e firmes para enfrentar essa batalha. Ele é tão astuto que insere pensamentos em nossa mente de forma sutil, nos fazendo acreditar que são genuinamente nossos. Geralmente, são desejos que cultivávamos antes de conhecermos a Cristo e contra os quais muitas vezes seria difícil resistir. Uma coisa que precisamos entender é que Ele nos conhece bem, sabe de nossas fraquezas e limitações e não hesita em usar as atrações do mundo para tentar nos derrubar. Muitas vezes começa enviando pessoas próximas, do próprio círculo familiar, para nos constranger com lembranças do passado das quais não nos orgulhamos. Elas dizem coisas como: antes fulano fazia isso e aquilo e agora não faz mais. A gente já não se diverte como antes. Para ele tudo é pecado. Acho que não é bem assim, não. Essa é uma investida psicológica sutil, mas poderosa, destinada a nos enfraquecer espiritualmente. À medida que nos aprofundamos nos ensinamentos da Palavra de Deus e aprendemos o que realmente importa para uma vida santa, o inimigo utiliza crentes descompromissados com a obra do Senhor para lançar dúvidas e relativizar princípios. Eles dizem coisas como: não tem nada a ver fazer isso, não tem nada a ver fazer aquilo. Muitas coisas que antes eram consideradas pecado, hoje não são mais. Assim, somos constantemente cercados por influências que buscam nos desviar do propósito de Deus. É nesse momento que devemos demonstrar nossa força, pois é nela que o Senhor se alegra. Não fomos chamados para viver em um mar de rosas, mas para conquistar vidas para o reino de Deus. E isso significa enfrentar batalhas contra o inimigo de nossas almas. A grande vantagem é que não estamos sozinhos neste mundo de perdição. Temos um general que vai à nossa frente e, ao nos ver angustiados, nos consola com suas palavras animadoras. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tudo o que precisamos fazer é confiar. As palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, nos alertam sobre a importância da vigilância. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Quando estamos de pé, sentimos firmeza, preparo e segurança. No entanto, da mesma forma que esses sentimentos de autoconfiança surgem em nossa mente,
É nela que também se manifestam os pensamentos que podem nos levar à queda. Vigiar significa compreender que pensamentos que desagradam a Deus são lançados pelo inimigo para despertar desejos próprios. Uma vez que temos consciência disso, cabe a nós decidir se rejeitamos ou não sua oferta. Não podemos impedir que esses pensamentos surjam, mas está em nosso controle recusá-los e permanecer firmes na fé. A luta dentro de nós é justamente a batalha entre a carne e o espírito, uma representação clara das ilustrações que citei acima. A queda nunca acontece por acaso. O inimigo planta uma semente e espera que nós a reguemos. E por falar em semente, é hora de entrar no assunto que inspirou este vídeo. O Evangelho segundo João, no versículo 16 do capítulo 15, nos compara a árvores frutíferas, mostrando que fomos escolhidos, nomeados e enviados por Jesus para darmos frutos. Além disso, é imprescindível que esses frutos permaneçam, pois assim todas as nossas petições feitas ao Pai nos serão concedidas. Certa vez, conversando com um amado irmão em Cristo que acabara de conhecer, falei com ele sobre a responsabilidade que temos de dar frutos. Esse jovem é grandemente usado por Deus e tem testemunhos impactantes que fortalecem nossa fé. Porém, seus testemunhos, embora sejam indispensáveis, não vêm ao caso agora, mas sim o diálogo que tivemos sobre dar frutos. Nesse momento, sua atenção ao que vou dizer é indispensável. Isso é muito importante. A partir de agora você descobrirá como o inimigo usa as coisas da vida terrena para confundir crentes que deveriam permanecer constantemente em espírito. Nossa carne não tem interesse em ganhar almas, e por isso muitos irmãos dão ouvidos a pensamentos filosóficos, que na verdade não passam de desejos terrenos. A presença sutil do inimigo os induz a comparar as coisas da terra com as do céu, sob uma visão humana, desviando-os para o erro. E como o desejo da carne naturalmente não é ganhar almas, o propósito diabólico acaba sendo bem sucedido. Em uma conversa muito agradável sobre as coisas de Deus, falei com ele sobre a importância de darmos frutos. Foi então que eu vi seu entendimento sobre o assunto. Ele disse: as pessoas vivem dizendo que temos que dar fruto, mas as árvores não frutificam todos os meses do ano. Elas têm um tempo determinado para que seus frutos estejam aptos para o consumo. Então, não é o tempo todo que precisamos dar frutos. Confesso que fui pego de surpresa por esse argumento, e por alguns dias isso me incomodou. No entanto, em vez de simplesmente aceitar essa teoria, como muitos fariam, busquei a resposta em Deus. Não podia acatar algo tão filosófico, pois não alinhava com o que eu acreditava. Então falei com o Senhor: Senhor, qual a resposta para um argumento tão óbvio? Preste atenção aqui. No dia seguinte à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ao sair de Betânia para retornar à cidade, onde expressaria sua indignação ao ver comerciantes e cambistas dentro do templo, a Bíblia relata que ele teve fome e ao longe avistou uma figueira. Ao se aproximar, encontrou apenas folhas. Então, diante de seus discípulos, de modo que todos pudessem ouvir claramente, ele amaldiçoou a figueira. Na manhã seguinte, ao passarem pelo mesmo local, Pedro viu que a figueira havia secado desde a raiz. Então, lembrando-se das palavras do Senhor, expressou sua admiração diante do acontecimento. Jesus respondeu dizendo que a fé torna possíveis feitos extraordinários como aquele e que com ela é possível até mover montanhas. Como você pode ver, foi a passagem da figueira seca que o Senhor me deu como resposta àquilo que eu estava buscando. Talvez você esteja questionando agora que essa passagem é sobre o poder da fé. Eu também achava isso, e acredito que muitos pregadores e leitores da Bíblia também pensam assim. E obviamente estamos todos certos. No entanto, não é só sobre o poder da fé. Quando pedi discernimento ao Senhor sobre onde estaria a resposta nessa passagem, Ele me orientou a prestar atenção nos detalhes, e assim o fiz. O versículo 13 do capítulo 11 de Marcos, bem no final, afirma categoricamente que não era tempo de figos. Foi então que compreendi que, embora o Senhor nos compare a árvores frutíferas, que dão fruto em seu devido tempo, Ele espera que frutifiquemos a tempo e fora de tempo. Dar frutos não significa simplesmente contar quantas pessoas você levou a Jesus, mas sim quantas receberam o Evangelho através de sua vida, com perseverança e fidelidade. Como Paulo escreveu em sua segunda carta a Timóteo, somos chamados a pregar a tempo e fora de tempo, levando a verdade, independentemente das circunstâncias.
Antes que venha alguém e diga que eu estou errado, baseado no Salmo 1, especificamente no 3º verso, que compara o bem-aventurado à árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá seu fruto na estação própria, preciso explicar o que esse verso realmente nos diz. Quando buscamos a Deus e a sua palavra com fidelidade, temos a graça de ter vida no Espírito. Dito isso, deixo claro que o foco aqui não é o fruto que surge na estação própria, mas sim o ribeiro de águas. Na maioria das vezes em que é mencionada na Bíblia, a água representa o Espírito de Deus. Sendo assim, o 3º verso do Salmo 1, ao falar da árvore plantada junto ao ribeiro, faz uma analogia. Os que recebem instruções de Deus e guardam a sua palavra terão uma fonte de vida inesgotável da parte do Espírito. A árvore frondosa, por estar junto a um ribeiro de águas, tem vigor, saúde e vida longa. Aqui, ela é uma árvore terrena mesmo, que dá seu fruto na sua própria estação. Quanto à figueira seca, embora tenha sido uma árvore literalmente, sua mensagem é um aviso de que quando formos cobrados, haverá consequências dolorosas. Ele virá de surpresa e procurará frutos em você. E se não encontrar, não haverá desculpa, nem mesmo a alegação de que não era tempo de frutificar. Lembre-se da passagem da figueira seca. Quando olhamos para essa passagem com a visão meramente humana, sem considerar o contexto espiritual, é fácil questionar se Jesus foi injusto ao amaldiçoar a figueira. Afinal, não era tempo de figos e ela naturalmente não teria frutos. No entanto, sabemos que Jesus não é injusto. Portanto, essa passagem carrega um alerta fundamental para seus servos, chamados a dar frutos. Nada na palavra está ali por acaso. Ela está lá para nos fazer entender que Jesus quer encontrar frutos em nós, a tempo e fora de tempo. E se ele chegar e nos encontrar vazios e frutíferos, perderemos a salvação. Essa conversa que tive com esse irmão me fez refletir sobre como muitos crentes acabam dando ouvidos às influências sutis do inimigo, que os engana e convence por meio de teorias fundamentadas na lógica humana. O cristão precisa compreender que as questões do mundo espiritual não podem ser interpretadas como meras coisas palpáveis, vistas com olhos carnais. Deus te chamou para dar frutos, e tudo o que o inimigo deseja é te impedir, ou ao menos atrasar a obra do Senhor em sua vida. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Esse é o chamado à vigilância. É isso que Deus quer de nós. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Que dia glorioso será esse! Esteja preparado, que Deus te abençoe. Você que já se entregou a Jesus, permaneça firme na obra do Senhor, pois grandes coisas Ele realizará por seu intermédio. E você que ainda não aceitou Cristo como seu Salvador, vai sentir o seu coração tocado por essas palavras, não espere mais, faça isso agora. Ele prometeu que voltaria, e esse dia está mais próximo do que imaginamos. Esse foi o vídeo de hoje. Inscreva-se no canal, comente e compartilhe. Seu like também é muito importante para que o YouTube recomende esse conteúdo para mais e mais pessoas, para que se juntem a nós, crescendo na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Te espero no próximo vídeo. Fiquem com Deus.